Você conhece o que é um ETF? Bom, essa é uma sigla em inglês para Fundo Negociado em Bolsa. E este investimento vem conquistando cada vez mais pessoas aqui no Brasil. Isso porque é uma aplicação muito simples que associa rentabilidade e segurança. Quem vai nos explicar melhor mais sobre esse assunto é o Rafael Panonco, analista-chefe da Toro Investimentos. Rafael, muito obrigado por atender a equipe da Record News. Olá, Thiago, tudo bem? Maravilha. Rafael, a gente começa falando, eu expliquei um pouquinho aqui, mas eu gostaria que você complementasse e detalhasse um pouco mais para a gente o que é um ETF. Vamos lá, Thiago. Uma ETF, eu considero que é o primeiro passo do investidor na Bolsa de Valores. Nada mais é que um fundo de ações negociado em Bolsa. Normalmente, uma ETF, ela replica um índice de referência. O que é um índice de referência? Vou dar um exemplo. O Ibovespa, que todo mundo escuta falar nos telejornais. O Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. Uma ETF, normalmente, é um fundo de ações negociado em bolsa que replica esse índice, que replica o índice Ibovespa. Tem várias ETFs que são referenciadas no índice Ibovespa. Então, quando o investidor ele compra uma ETF replicando o índice Ibovespa, nada mais ele está comprando o quê? As empresas que compõem esse índice Bovespa, que é uma carteira teórica das principais empresas do país. Então, eu vejo como uma grande vantagem investir através da ETF, principalmente no primeiro momento que o investidor está vindo para a Bolsa de Valores. Por quê? Ele é simples, ele é fácil, ele provê liquidez. O que é liquidez? Você consegue comprar e vender, e você consegue disponibilizar o financeiro, ou seja, o recurso financeiro, caso você queira se desfazer do investimento. Você tem uma diversificação, que é um ponto muito importante, ou seja, com pouco capital, você consegue estar investindo nas principais empresas do Brasil. Apenas como exemplo, hoje, BOVA11, que é uma ETF que replica o índice Bovespa, ela está com a cotação ali próximo a R$ 93. Ou seja, com menos de R$ 1.000, você compraria 10 cotas dessa ETF. E aí a gente quebra um pouco daquele paradigma que as pessoas acham que Bolsa de Valores é para quem tem muito dinheiro. Ou seja, você consegue com pouco dinheiro, de uma forma simples, fácil, estar investindo na Bolsa de Valores. Certo. Agora, existe uma classificação. Como é que a ETF é composta? Exatamente. A ETF ela é composta justamente por esse índice que eu falei. Você tem ETFs que replicam o índice Bovespa, você tem ETFs que replicam, vou dar por exemplo, mercado internacional, ETF que replica a Bolsa Americana, é uma forma bastante interessante de diversificar, ou seja, o investidor comprando uma ETF que replica as principais empresas americanas, ele está bem diversificado. Ele tem exposição ao dólar, ele tem exposição a empresas que não estão no Brasil, ou seja, partindo da premissa que a diversificação é importante para mitigar o risco, para reduzir o risco do investidor, ele fica bem diversificado quando compra diversos tipos de ETF. Tem algumas ETFs que replicam índices, como, por exemplo, o índice Small Caps. O Small Caps é um índice da nossa Bolsa Brasileira que enquadra empresas de menor capitalização. Ou seja, são pequenas, médias empresas que têm um grande potencial de crescimento no longo prazo. E aí um ponto importante, é uma ETF que representa um risco maior, porque não tem as grandes empresas que já estão consolidadas, porém, elas têm um maior potencial de lucratividade ao longo do tempo. Então, você hoje na Bolsa encontra mais de 15 ETFs, cada uma com as suas características, cada uma com a sua taxa de administração, que é diferente. Vale a pena dar uma pesquisada e montar um portfólio bem diversificado, um portfólio completo. Agora, quem investe em ETF também é o mesmo investidor que investe em Bolsa de Valores, em ações? Qual é o perfil desse investidor? Olha, para investir na Bolsa de Valores, a gente está falando de renda variável, a gente está falando de risco. Então, o perfil do investidor não pode ser aquele perfil conservador que não aceita nenhum tipo de risco. A gente pode usar o exemplo que a gente está vivendo da pandemia, onde a Bolsa de Valores a gente assistiu cair mais de 30% só no ano de 2020. Ou seja, já recuperou um pouco, mas
o que a gente vê é que o perfil do investidor que está querendo entrar na Bolsa, que está buscando o seu primeiro investimento, ele tem que ser aquele perfil mais moderado, mais arrojado. E o que a gente tem assistido hoje é que muitos brasileiros têm vindo para a Bolsa de Valores, a gente tem assistido um número crescente de CPFs ativos na Bolsa de Valores, e isso replica um pouco do cenário que a gente vive de taxa de juros baixas. Ou seja, quando a taxa de juros está baixa, como a gente tem agora no nível histórico, a 2,25, a taxa de juros Selic, a maioria dos investidores começam a buscar investimentos que proporcionam uma melhor rentabilidade. Ou seja, o investidor começa a sair da renda fixa, grande parte do seu patrimônio que está na renda fixa, ele começa a migrar justamente para a renda variável, que é onde você encontra Bolsa de Valores. Então, esse movimento, ele não começou agora, ele já começou nos anos anteriores, mas você vê que a Bolsa de Valores oscila, no momento de crise você tem uma forte volatilidade, mas o investidor tem que ter em mente que Bolsa de Valores é longo prazo. Não é a primeira crise que a gente vive, outras crises já se formaram, e o que a gente vê é que no longo prazo as crises passam, a rentabilidade volta para o cenário. Não pode ter pânico, não pode ter pessimismo. O investidor de Bolsa de Valores ele tem que pensar na diversificação e no longo prazo, ou seja, acumular patrimônio. Eu acho que é a palavra certa. Agora, para deixar bem claro, a rentabilidade de uma ETF não está atrelada à Selic, né? Então ela tem uma rentabilidade diferente da taxa básica de juros. Exatamente. A ETF, como eu falei, ela replica um índice. Então, ela se aproxima muito daquele índice de referência. A gente fala que é um fundo de ações com gestão passiva, onde o gestor ele não tem, como eu posso dizer, a proatividade de fazer mudanças na carteira, de buscar performance. Então, você pegar uma ETF que tem como referência o índice Bovespa, você vai ver que a rentabilidade é muito próxima, é muito perto. Então, quando eu invisto numa ETF que replica o índice Bovespa, eu estou justamente acompanhando a rentabilidade do Ibovespa ao longo dos anos. Só como uma referência, nos últimos 5 anos, o índice Bovespa, as principais ETFs que replicam o índice Bovespa, têm rentabilidade superior a 120% nos últimos 5 anos. Apenas dando como um exemplo, se a gente pegar de 2016 para cá. Por isso que eu falo sempre que o investidor, quando vem para a Bolsa de Valores, ele tem que ter um horizonte, uma visão de longo prazo, o objetivo de acumular patrimônio. E agora, como é que é feita a cobrança do imposto de renda de uma ETF? Olha, o imposto de renda é 15% quando você realiza a posição. Vou dar um exemplo. É muito fácil você investir numa ETF. Eu preciso ter uma conta aberta numa instituição financeira. Você não consegue investir na Bolsa sem ser através de uma instituição financeira. Eu recomendo as corretoras de investimentos, porque elas são especializadas no investimento, ou seja, em Bolsa de Valores. Então, o investidor ele precisa abrir uma conta numa corretora, é muito simples, é muito fácil, em menos de 5 minutos você consegue fazer isso. No segundo momento, você transfere os recursos para essa instituição financeira, no caso, a corretora, e a partir daí você está habilitado a realmente fazer o seu investimento. Você comprou, você entrou na plataforma da corretora, você comprou no ambiente de bolsa. A ETF é um fundo de ações que é negociado no ambiente de bolsa. Então, você vai abrir lá, você vai escolher um investimento mínimo, 10 cotas de uma ETF. Vou dar um exemplo, BOVA11. Comprei no valor X. A partir daí, você fica comprado, você não paga imposto de renda, você vai pagar o imposto de renda apenas quando você realizar o lucro, quando você sair da posição. Ou seja, quando você encerrar aquela posição, você vai apurar o seu lucro líquido. Então, em cima do lucro líquido, incide 15% de imposto de renda. Tá certo, a gente conversou agora com Rafael Panunco, analista de investimentos da Toro Investimentos. Obrigado pelas explicações e até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço.